Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Reverendo Juan Vieira e você que está chegando agora no canal. Nesse canal nós temos a proposta de estudarmos o texto da Palavra do Senhor. Lógico, o texto bíblico tem muitas informações, nós pensamos alguns pontos e aí conversamos um pouco, sobre alguns pontos dos textos. Esses dias, tem estado bastante seco, Meio de setembro é meio de chuva, Marcos? E assim, aqui em Campinas fez 40 graus ontem, dia 20. E hoje é 21, 40 graus outra vez, E sem chuva, Eu tô com a garganta bem, já recuperando, mas assim, ainda tá um pouco fanhoso e tal, Então, pode ser que eu pare para beber água no momento, porque é natural, Matos? Porque a garganta tá ficando seca, É exatamente isso. Então, vamos ao texto. O texto está ali no livro dos Salmos, Capítulo 32, dando a sequência, do capítulo 32, agora versículos 6 e 7. É o Salmo de Davi, hoje é apenas 2 versículos só. Então vamos ao texto, diz assim: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Amados, Davi ele é aquele homem que realmente era usado por Deus, para nem só para governar Israel, mas Davi tinha um desejo no coração dele de realmente que Israel pudesse estar envolvido na adoração ao Senhor, Então, ele fez isso, A história de Davi conta isso, Nós lemos na história de Davi, Nós vamos perceber que Davi ele queria trazer o povo à adoração, E nesse ponto aqui é interessante que ele já vem falando sobre a questão de perdão de pecados, Salmo 32, que a ideia de confessar os seus pecados, essa ideia de que ele, e o povo de Israel fazia exatamente isso. E aí ele fala aqui no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É aí que ele começa falando, a partir desse momento, então ele começa falando o seguinte, então, sendo assim, versículo 6, todo homem piedoso, quer dizer, todo homem realmente que confessa, que é pecador, e sabe quem é o Senhor, e automaticamente sabe quem ele é, todo homem piedoso, ele coloca aqui nesse ponto, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, em tempo de poder encontrar-te. E é interessante que, então ele fala sobre o homem piedoso é aquele homem que realmente busca a presença do Senhor. Israel, na verdade, a estrutura de culto é em volta do tabernáculo, Então automaticamente é aquele homem que tinha um compromisso, com a ideia das tribos em volta do tabernáculo, aquele homem que realmente ele era piedoso no sentido de que participava, do culto, da adoração ao Senhor em comunidade, daquele homem que se colocava aos pés do Senhor também, reconhecia Deus como Senhor, reconhecia esse pecador. Então Davi está falando exatamente isso. Todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Mas quando isso? Quando exatamente o texto fala, Davi fala para nós, com efeito, quando transbordarem as muitas águas. Momento de dificuldade surgir, automaticamente o homem piedoso, esse homem que confessa que é pecador, que sabe que Deus perdoa, e aí automaticamente ele confessa ao Senhor, mas ele também sabe que no momento de dificuldade, no momento das dificuldades quando surgirem, ele sabe que Deus realmente, ele pode colocar no Senhor, pode buscar a presença do Senhor. E aí fala que as muitas águas, quer dizer, momento de turbulência não vai fazer com que ele seja submergido naquele momento de turbulência. Então esse é o primeiro ponto que Davi fala para nós. Fará súplica ao Senhor quando surgirem as grandes ondas do sofrimento. Então, Davi coloca dessa forma o versículo 6. O versículo 7, na verdade, Davi fala que esse homem piedoso reconhece que o Senhor é seu refúgio e proteção. Então está aqui o versículo 7. Tu é o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca com alegres cantos de livramento. Então reconhece que o Senhor é o refúgio e proteção, que preserva naquele momento da tribulação, a ideia de que Deus está junto na tribulação. E aí, naquele momento, ele sabe disso e por isso ele canta louvores ao Senhor. Então, essa primeira parte que nós estamos falando exatamente é o momento de Davi
E ele expressa para nós a ideia do homem piedoso. O homem piedoso sabe que realmente ele reconhece Deus como Senhor e ele sabe realmente que Deus vai estar ali na sua proteção. Então vamos fazer algumas aplicações para nossos dias de hoje, para nosso tempo, para os momentos que nós estamos vivendo hoje, né? Vamos fazer algumas aplicações, 4 aplicações, 4. A primeira aplicação, né, o homem piedoso do nosso tempo, né, sabe o valor da bondade do Senhor, sabe o valor da bondade do Senhor. E por isso não abre mão da devida adoração ao Senhor, do culto de gratidão, de aprender da palavra do Senhor, não abre mão da comunhão, não abre mão das orações, não abre mão de participar junto com a comunidade dos salvos, e não abre mão, principalmente o homem piedoso, de reconhecer Deus como Senhor de sua vida e reconhecer como pecador, né, que depende do perdão do Senhor. Então o homem piedoso é aquele que realmente está envolvido com o Senhor, né, através das orações, dos cânticos, da adoração, da casa do Senhor, da leitura da palavra, está envolvido com o Senhor, tudo que diz respeito, na verdade, uma vida na presença do Senhor, né? Que é vida de leitura da palavra, estudo e oração, comunhão dos santos, presença na casa do Senhor, sendo usado pelo Senhor, né? Se colocando à disposição do Espírito Santo. Então, um homem piedoso é aquele que realmente caminha segundo o propósito de Deus, de uma forma religiosa, né? A ideia de piedade é a ideia de uma pessoa que tem um envolvimento religioso completo, né? Completo. Não é um envolvimento religioso compartimentado, é completo, né? Não abre mão de nada, na verdade não abre mão dessa presença do Senhor em todos os aspectos, em todos esses âmbitos, seja de oração, seja de cântico, de comunhão dos santos, de leitura da palavra em casa, de realmente de pregação do Evangelho, de estar envolvido em algum ministério, não abre mão. Homem piedoso, homem que está envolvido com o Senhor e com as coisas do Senhor, e não abre mão da presença do Senhor. Entra no teu quarto, fecha tua porta, né? E realmente da presença do Senhor. A segunda aplicação, o homem piedoso, né, ele ora, ele suplica, né, quando as grandes ondas do sofrimento, né, vêm sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, de pessoas que são amigos, né? Então, o homem piedoso, segundo aqui Davi, realmente é aquele que, né, ele não abre mão, né, realmente de orar, suplicar quando as grandes ondas do sofrimento elas sobrevêm, porque às vezes vem, né? Às vezes nós passamos por momentos difíceis e o sofrimento ele vem, as dificuldades elas vêm. A Bíblia fala que o sol nasce sobre justos e injustos, né? Nasce sobre todos. A questão é de como nós vamos lidar com a adversidade, porque os problemas elas surgem para todos, as dificuldades surgem para todos. A dificuldade é como nós vamos lidar com ela, como nós vamos lidar. A maneira correta, segundo o homem piedoso, é não abrir mão de apresentar as dificuldades diante do Senhor e exatamente ser usado pelo Senhor. Ora, suplica quando as grandes ondas do sofrimento, né, quando as muitas águas vier sobre a sua vida, da família, de amigos, da igreja, de pessoas que realmente que o sofrimento vem, né? O salmista aqui, Davi, não esconde que o problema ele existe, os problemas existem. Então estamos no mundo em queda, os problemas surgem, né? Os problemas surgem, dificuldades surgem na vida de todos. E é exatamente a atitude do homem piedoso é não abrir mão de realmente de colocar dificuldades diante do Senhor e apresentar os momentos diante do Senhor. Quando as muitas águas, quando as coisas estiverem meio apertadas. A terceira aplicação, como homem piedoso, sabe que o Senhor é seu refúgio na tribulação. Ele sabe. E ele sabe que Deus vai intervir. Ele sabe que Deus vai fazer algo por ele. Então o homem piedoso, ele sabe que Deus ele vai fazer exatamente isso. E quando o texto fala de homem piedoso, ele está falando exatamente a ideia do homem e da mulher, né? Do jovem, do adolescente, da criança, todos, né? Que vivem na presença do Senhor. Não abre mão, né, do Senhor, do refúgio, da proteção do Senhor, né? E sabe que o Senhor, na verdade, vai intervir no seu favor. E a quarta e última aplicação, ele não abre mão da adoração do louvor, né? É uma vida cercada de cânticos
hinos, né? Cânticos de livramento. Não abre mão de louvar ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor, porque sabe que Deus está ali protegendo, está cuidando, e naqueles momentos de dificuldade, momentos derradeiros da vida, momentos de dificuldades da vida, sabe que Deus está ali. Por isso não abre mão do louvor e da adoração. E essa é a última aplicação. Então, amados, homem piedoso não abre mão do Senhor em aspecto algum, a presença do Senhor. E a partir desse momento, dessas 4 aplicações, eu vou fazer uma última aplicação. A última aplicação, amados, é que, assim como Davi era um homem que buscava a presença do Senhor constantemente, meio às lutas, as dificuldades, ele sempre buscava a presença do Senhor. E a Bíblia não esconde a dificuldade, as lutas, teve muitas lutas, mas era um homem que estava ali com o Senhor. E nós podemos, a partir do momento de Davi, nossas vidas hoje, saber que nós temos lutas, nós temos dificuldades. E nós devemos fazer como Davi, ser homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos piedosos. Significa que não abrimos mão de nada que pertence ao Senhor e buscarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque quando a tribulação vier, quando a dificuldade vier, nós vamos passar pela dificuldade. E passar pela dificuldade como todos passam, mas a diferença é que nós vamos passar na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, está ali realmente cuidando do nosso coração, da nossa mente, para que nós não venhamos a fraquejar, para que a nossa fé continue firme nos momentos de dificuldade. Deus te abençoe, te fortaleça, e você ficou até o final, dá um joinha, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. E assim, até o próximo vídeo, Até o próximo vídeo, Que Deus possa estar te abençoando. E aí, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.